Vamos agora resolver o exercício número 14 da página 58 e neste exercício vamos analisar as quatro diagonais de um paralelepípedo retângulo. O enunciado diz-nos então o seguinte: uma empresa precisa de transportar um tubo de 7,12 metros de comprimento. Caberá neste contentor. O contentor tem a forma de um paralelepípedo retângulo, portanto comprimento 6,2 metros, largura 2,7 metros e altura 2,1 metros. Como nós sabemos, a medida maior no interior do paralelepípedo retângulo corresponde à diagonal do paralelepípedo. Nós sabemos que o paralelepípedo retângulo tem 4 diagonais. Esta diagonal DF, a diagonal cá de baixo até aqui este ponto aqui de cima, a diagonal EC e a diagonal AG. A diagonal do paralelepípedo retângulo é um segmento de reta que une dois vértices não pertencentes à mesma face. Se considerarmos aqui a face superior e a face inferior, por exemplo, relativamente a esta diagonal, este vértice D pertence à face superior e o vértice F pertence à face inferior. E assim para os restantes. Se tivermos em conta não as diagonais do paralelepípedo, mas as diagonais das bases, consoante a base que estejamos a considerar, verificamos que a base é um retângulo, portanto tem duas diagonais. Como o paralelepípedo tem 6 faces, teremos então 12 diagonais de base. Vamos então ao problema. No nosso caso, a medida maior, vamos calculá-la como sendo o comprimento do segmento DG. Contudo, para calcularmos este comprimento, teremos que recorrer ao teorema de Pitágoras. Este cateto ao quadrado mais este cateto ao quadrado será igual ao quadrado da hipotenusa, que é o segmento DG. Como nós não sabemos o comprimento do segmento EG, porque é diagonal de uma das bases, vamos ter então que aplicar primeiro o teorema de Pitágoras, de modo a calcular esta diagonal da base. Conhecemos a largura, conhecemos o comprimento, calculamos a diagonal da base. Depois, conhecendo a diagonal da base, que é um dos catetos, e a altura, que é outro cateto, podemos calcular finalmente a diagonal do paralelepípedo. Vejamos então. Considerando o triângulo EFG, que é este triângulo aqui da base, retângulo em F, pelo teorema de Pitágoras temos então que EG ao quadrado, o quadrado da hipotenusa, é igual à soma do quadrado dos catetos, isto é, EF ao quadrado mais FG ao quadrado. EG é a diagonal da base que nós queremos calcular, EF é a largura, que é 2,7 metros, e FG é o comprimento. Aplicando então o teorema de Pitágoras, vemos que D ao quadrado, isto é, a hipotenusa ao quadrado, é igual aqui à soma do quadrado dos catetos, isto é, L ao quadrado mais C ao quadrado. Temos então o quadrado de D ao quadrado, que é o quadrado da diagonal da base. Não vale a pena calcular a raiz quadrada, porquê? Porque nós vamos precisar, na segunda aplicação do teorema de Pitágoras, para calcular a diagonal do paralelepípedo, vamos precisar do quadrado da diagonal da base. Portanto, já temos aqui o quadrado da diagonal da base, que é L ao quadrado mais C ao quadrado. Então, aplicando agora o teorema de Pitágoras para calcular a diagonal do paralelepípedo, isto é, o triângulo DEG, retângulo em E, temos então que DE ao quadrado, que é a altura, mais EG ao quadrado, que é a diagonal da base que nós calculamos antes, que é igual a L ao quadrado mais C ao quadrado, vai ser igual ao quadrado da hipotenusa, que é exatamente o quadrado da diagonal do paralelepípedo. Substituindo então o DE por H e substituindo então o EG ao quadrado, que é exatamente o nosso D ao quadrado, por L ao quadrado mais C ao quadrado, vai ser igual ao quadrado da hipotenusa, que é, neste caso, D maiúsculo ao quadrado. Então, neste caso, agora vamos resolver em ordem a D ao quadrado. E para isso temos que extrair a raiz quadrada. D ao quadrado é igual a C ao quadrado mais L ao quadrado mais H ao quadrado. Isto é comprimento, largura vezes altura. Portanto, ordenamos por esta sequência. A raiz quadrada do segundo membro vai nos dar o comprimento da diagonal do paralelepípedo. Conhecendo então a forma geral da diagonal do paralelepípedo e conhecendo o comprimento, a largura e a altura, substituindo os valores na nossa equação, vamos obter 7,08096 metros. Como nós pretendemos saber se um tubo de 7,12 metros cabe no paralelepípedo retângulo, convém-nos arredondar o nosso valor da diagonal do paralelepípedo para duas casas decimais, para podermos comparar.
Ora, arredondando, 7,08096 a duas casas decimais, como 0 é inferior a 5, o 8 mantém-se, fica 7,08 metros. Ora, 7,08 metros é menor do que 7,12 metros, portanto o tubo não cabe no contentor. Antes de terminar, deixo-vos aqui o resumo do formulário. A forma geral para o cálculo da diagonal da base, tendo em conta os dados comprimento e largura do paralelepípedo, e depois a diagonal do paralelepípedo, tendo em conta o comprimento, a largura e a altura do mesmo.